Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Odisseia Filosófica, mais precisamente ao 12º episódio da série sobre Édipo Rei. Peço novamente desculpas pelo atraso na saída desse episódio, que aconteceu porque meu notebook pifou e aí tive que comprar um novo, esperar chegar um novo, instalar tudo de novo e só então conseguir fazer esse episódio de hoje, tá? Bom, voltando aqui para a nossa série de episódios sobre a peça Édipo Rei de Sófocles. Vocês sabem, é muito comum a gente escutar a questão do complexo de Édipo. Possivelmente a gente já deve ter se deparado com essa expressão em algum lugar. Porém, será que realmente a gente sabe o que significa o complexo de Édipo? Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da psicanálise e descobrir como um rei da antiga Tebas se tornou uma das pedras fundamentais da compreensão moderna da mente humana. É como se Freud tivesse olhado para essa tragédia de 2500 anos e dissesse: opa, aqui está a chave para entender como a gente funciona por dentro. Vamos entender juntos porque Freud escolheu justamente Édipo, como funciona esse famoso complexo, e que os psicanalistas depois de Freud também contribuíram com isso. Preparados para essa jornada pelo inconsciente? Então vamos nessa. Bom, imaginem o seguinte cenário: Viena, final do século XIX. Freud está atendendo seus pacientes, escutando suas histórias, seus sonhos, suas angústias, e ele começa a perceber um padrão. Sabe quando você começa a notar que todo mundo na sua família tem o mesmo jeito de franzir a testa quando está nervoso? É mais ou menos isso que aconteceu com Freud. Ele percebia que muitos de seus pacientes, principalmente homens, tinham conflitos profundos com a figura paterna e uma relação, digamos assim, complicada com as mães. Mas não era só isso. Era como se existisse uma estrutura, um roteiro inconsciente que se repetia. Aí, em 1897, numa carta para seu amigo Fries, Freud escreveu algo revolucionário. Ele disse que havia encontrado em si mesmo a paixão pela mãe e o ciúme do pai. E então, eureka, ele se lembrou de Édipo Rei. Por que Édipo? Porque Sófocles já havia capturado, com a genialidade dos grandes artistas, coisas que ainda estavam por vir. Freud descobre em Sófocles que existe em todo ser humano, especialmente na infância, um conflito fundamental envolvendo os pais. Freud era esperto, gente. Ele poderia ter dado qualquer nome para essa descoberta. Complexo de Viena, síndrome do triângulo familiar, mas ele escolheu Édipo porque a tragédia grega já havia mostrado, de uma forma poética e universal, o drama que ele estava mapeando no consultório. Agora, vamos entender essa geometria do inconsciente. O complexo de Édipo é, basicamente, um triângulo amoroso que acontece na cabeça da criança. Imaginem um menino de 4, 5 anos de idade. Para esse menino, a mãe é a pessoa mais importante do mundo. Ela cuida, alimenta, abraça, beija. É o primeiro amor da vida dele. O primeiro amor da vida dele. E aí, como em toda história de amor que se preza, aparece um rival, o pai. O pai é aquele que rouba a atenção da mãe, que dorme na cama com ela, que tem privilégios com a mãe que o menino não tem. Para o inconsciente infantil, é como se o pai fosse um concorrente numa disputa de amor pela mãe. Mas aqui vem o plot twist. Ao mesmo tempo que a criança vê o pai como um rival, ela também o ama e precisa dele. É uma situação impossível, né? Como amar e odiar a mesma pessoa. E para as meninas? Freud falou do complexo de Electra, que depois ele meio que abandonou essa nomenclatura. Electra
tem uma dinâmica invertida. A filha compete com a mãe pelo amor do pai. Vejam que interessante. O que Édipo viveu literalmente, matar o pai, casar com a mãe, todo ser humano vive simbolicamente no inconsciente. E é por isso que a peça nos toca tanto. Não é porque somos literalmente incestuosos, mas porque lá no fundo reconhecemos esse conflito primordial. Mas calma aí. Se todo mundo tem esse complexo, como é que a gente se desenvolve normalmente? Como a gente passa da infância para a vida adulta? Vamos entender um pouquinho, obviamente de um modo bem didático, né? Sobre como Freud mapeou esse processo. Freud tinha uma teoria bem usada para a época. Ele acreditava que somos seres sexuais desde o nascimento. Calma, não me entendam mal. Não é sexualidade como pensamos na vida adulta, mas uma energia vital, que ele chamou de libido, que busca prazer em diferentes partes do corpo conforme crescemos. A primeira fase é a fase oral, que vai do nascimento aos 2 anos de idade aproximadamente. O prazer da criança vem da boca, mamar, chupar, morder. É por isso que os bebês levam tudo à boca. É como se a boca fosse o GPS do prazer nessa fase. A segunda fase é a fase anal, que vai dos 2 aos 4 anos. Aqui, o prazer se concentra no controle dos esfíncteres. É a época do desfraude, do aprender a usar o banheiro por conta própria. A criança descobre que pode controlar algo do próprio corpo e isso dá uma sensação de poder. Inclusive, é uma época em que as crianças muitas vezes brincavam com massinhas, né, com massinha de modelar, que tem relação com essa fase. A terceira fase, que é a fase que fica mais interessante para a nossa discussão, é a fase fálica, que vai dos 4 aos 6 anos de idade. É nessa fase que surge o complexo de Édipo. A criança descobre as diferenças sexuais e foca sua atenção nos genitais. Bom, aqui a gente viu as 3 fases, oral, anal e fálica. Então, vamos ao que interessa. O que é que realmente é o complexo de Édipo? Olha, não é simplesmente a criança quer casar com a mãe e matar o pai. Não é bem isso. Tá? Isso seria bem simples, bem simplista por sinal. Ainda que a gente esteja sendo simplista, é mais simplista do que realmente é para ser. O complexo de Édipo é um processo estruturante da personalidade. É como se fosse a primeira grande escola de relacionamentos da nossa vida. Pense assim, a criança nasce numa fusão total com a mãe. Para ela, não existe diferença entre eu e o outro. É tudo uma coisa só. Mas aí, gradualmente, ela vai percebendo que existe um terceiro elemento nesta relação, o pai. O pai representa aquilo que Lacan chamou de lei, de ordem simbólica, como veremos daqui a pouco. É o pai que diz: meu filho, você não pode ter tudo o que quer. Existe limite. Existe o não. E aqui está a genialidade da descoberta freudiana. Para se tornar um sujeito independente, a criança precisa abrir mão da fusão com a mãe. Precisa aceitar que não pode ter tudo, que existe frustração, que existem regras. O complexo se resolve, quando se resolve bem, através da identificação com o pai do mesmo sexo. O menino pensa, se eu não posso ter a mamãe, pelo menos posso ser como o papai que conseguiu conquistá-la. É como se fosse se não pode com eles, junte-se a eles. E as meninas? A coisa é mais complicada na teoria freudiana, e aqui poderíamos até falar de algumas críticas à ideia, né? Mesmo ao Édipo em si, ao mito de Édipo em si, que a gente vai ver posteriormente, tá? Mas a ideia é similar. Identificação com a figura materna após abrir mão da competição pelo pai.
Mas vocês já se perguntaram, se isso tudo acontece no inconsciente, como é que a gente não lembra? Por que essas memórias somem? Vamos entender agora os mecanismos do esquecimento. Porém, contudo, todavia, já tem uma coisa aqui que se torna óbvia. Se é no inconsciente, não é no consciente. Se é no inconsciente, é algo que está no não consciente. Tá? Então, não é algo que deveria estar, de fato, na nossa memória. Né? Não é algo que deveria estarmos conscientes. A repressão é um dos conceitos mais geniais de Freud. Imaginem que nossa mente é como uma casa com vários andares. No andar de cima, a consciência, fica tudo que sabemos que sabemos. No porão, no inconsciente, fica tudo que sabemos, mas que não sabemos que sabemos. A repressão é como se fosse um porteiro muito rigoroso entre esses andares. Quando uma experiência é muito angustiante, muito dolorosa, muito inaceitável, esse porteiro diz não. Isso não pode subir, isso fica lá embaixo no porão. No caso do complexo de Édipo, imagine um conflito que é para uma criança de 5 anos sentir raiva do pai, que ela também ama, ou ter fantasias com a mãe que são socialmente inaceitáveis. É demais para a mente infantil processar. Então, o que acontece? A repressão entra em ação. É como se a mente dissesse, vamos esquecer isso aqui, que é muito complicado. Mas então, não é um esquecimento comum, como quando esquecemos onde pusemos as chaves. É um esquecimento ativo, proposital, defensivo. E aqui está um problema. O que foi reprimido não some completamente. É como tentar empurrar uma bola de praia para abaixo da água. Ela sempre vai voltar para a superfície. Freud descobriu que o reprimido retorna de várias formas. Nos sonhos, nos atos falhos, são os famosos lapsos freudianos, nos sintomas neuróticos, nas escolhas amorosas, inclusive. Tá? Vocês já repararam que, como às vezes, nos apaixonamos por pessoas que lembram nossos pais? Ou que lembram dinâmicas que temos com nossos pais? Ou como repetimos na vida adulta padrões de relacionamento que aprendemos na infância? Já pararam para pensar nisso? Esse é o retorno do reprimido em ação. No caso de Édipo Rei, a peça é perturbadora justamente porque faz retornar à nossa consciência algo que foi reprimido. É por isso que sentimos aquele arrepio, aquele não pode ser, quando Édipo descobre a verdade. É o nosso próprio reprimido batendo a porta. A transferência é um dos fenômenos mais fascinantes da psicanálise também. É como se carregássemos dentro de nós um template, um modelo de como se relacionar com as pessoas, baseado nas nossas primeiras relações familiares. Por exemplo, se tivermos um pai muito autoritário, podemos transferir essa experiência para figuras de autoridade na vida adulta, chefes, professores, médicos. Reagimos a eles como se fossem nosso pai. Na análise, o paciente acaba transferindo para o analista sentimentos que originalmente tinha pelos pais. É como se o analista virasse ora o pai severo, ora a mãe protetora, ora o rival edipiano. Freud percebeu que a transferência não era um obstáculo para o tratamento, mas sim a própria ferramenta de cura. Porque é através dela que os padrões inconscientes se tornam visíveis e podem ser trabalhados. Agora que entendemos esses mecanismos básicos, vamos ver como é que Freud interpretou especificamente a tragédia de Sófocles. Como ele enxergou Édipo não como um rei antigo, mas como um paciente no divã. Para Freud, Édipo não era apenas um personagem trágico, era um caso clínico. Veja os sintomas que ele apresenta ao longo da peça. Ansiedade extrema, necessidade obsessiva de investigar, explosões de raiva, negação da realidade. Édipo é um neurótico por excelência. Ele tem aquilo que Freud chamaria de neurose obsessiva, uma necessidade compulsiva de saber, de investigar, de controlar. Pense na ironia. Édipo se tornou rei justamente por resolver enigmas, por coisas que outros não sabiam. Decifrou a charada da esfinge. Mas, quando se trata do enigma de si mesmo, de sua própria história, ele está completamente cego. Completamente cego. É como aquelas pessoas que dão os melhores conselhos para os amigos, mas não conseguem resolver os próprios problemas. Édipo é especialista em resolver enigmas dos outros, mas não consegue decifrar o enigma da própria existência.
E existe um simbolismo que Freud considerava fundamental aqui. Édipo fura os próprios olhos. Isto não é apenas um ato de autopunição. Para a psicanálise, é uma autocastração simbólica. Na teoria freudiana, o medo da castração é central no complexo de Édipo. A criança imagina que, se o pai descobrir suas fantasias edipianas, vai castigá-la tirando aquilo que ela considera mais precioso. Os olhos, na simbologia psicanalítica, estão ligados aos órgãos sexuais. Furar os olhos seria uma forma de castração psicológica. Édipo se pune tirando de si mesmo a capacidade de ver, tanto literal quanto simbolicamente. É como se ele dissesse, já que vi o que não devia ver, já que conheci quem não devia conhecer, agora não vou mais ver nada. E Édipo Rei, para Freud, é essencialmente o primeiro relato de uma análise psicológica na literatura. Pensem na estrutura da peça. Édipo é ao mesmo tempo investigador e investigado, o analista e o paciente. Ele vai gradualmente descobrindo sua própria história através de pistas, de testemunhas, de memórias reprimidas. É exatamente isso que acontece na análise. O paciente chega sem saber direito qual é o problema dele e vai, aos poucos, através da fala, dos sonhos, das associações livres, descobrir a sua própria verdade. As testemunhas da peça, Tiresias, o pastor, o mensageiro, são como as diferentes vozes do inconsciente que vão emergindo durante o processo analítico. E a resistência de Édipo em aceitar a verdade é o quê, afinal? É igualzinha à resistência que todo paciente oferece quando está prestes a descobrir algo doloroso sobre si mesmo. Freud abriu caminho, mas a psicanálise não parou com Freud. Outros grandes pensadores pegaram essas ideias e levaram ainda mais longe. Melanie Klein foi uma das maiores psicanalistas do século XX e ela trouxe contribuições revolucionárias para entendermos as relações mais primitivas da criança. Para Klein, o complexo de Édipo começa muito mais cedo do que Freud pensava, começa já no primeiro ano de vida. Ela falava de situações edipianas precoces. Klein percebeu que os bebês já têm fantasias inconscientes muito primitivas sobre os pais. Imaginem, o bebê mama o peito da mãe, mas percebe que às vezes o peito não está disponível. Para o inconsciente infantil primitivo, alguém está tirando o peito dele, e esse alguém é o pai. A genialidade de Klein foi perceber que existem duas posições psíquicas básicas. A posição esquizoparanoide, onde tudo é muito dividido entre bom e mal, entre preto e branco, e a posição depressiva, onde conseguimos integrar aspectos bons e ruins da mesma pessoa. No caso de Édipo, Klein diria que o problema não foi apenas o complexo edipiano mal resolvido, mas também uma dificuldade em integrar aspectos contraditórios da realidade. Édipo fica preso numa lógica do ou tudo ou nada. Ou ele é um herói salvador, ou ele é o maior dos criminosos. Bom, e Jacques Lacan? Né? Se o Freud descobriu o inconsciente, Lacan nos mostrou que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Para Lacan, o complexo de Édipo não é tanto sobre os desejos sexuais, mas sobre entrada na linguagem, na cultura, na ordem simbólica. Lacan distingue três registros: o real, o imaginário e o simbólico. O real é aquilo que não pode ser simbolizado, a coisa em si, impossível de ser apreendida totalmente. O imaginário é o mundo das identificações, das ilusões. O simbólico é a ordem da linguagem, da lei e da cultura. O pai, na teoria lacaniana, representa a função paterna, não necessariamente o pai biológico, mas aquela função que introduz a criança na ordem simbólica, na linguagem, nas regras sociais. E Édipo, para Lacan, é alguém que não conseguiu entrar adequadamente na ordem simbólica. Ele permanece preso numa lógica imaginária, onde não consegue lidar com a falta, com o limite, com o impossível. A famosa frase de Lacan, não há relação sexual, significa que sempre há algo que escapa à simbolização nas relações humanas. Édipo tentou criar uma relação total com Jocasta, sem falta, sem limite, e isso é estruturalmente impossível. O sujeito se constitui para Lacan, justamente, a partir da castração simbólica, da aceitação de que algo sempre faltará, sempre escapará ao nosso controle. Bom, e é possível superar o complexo de Édipo? Esta é a pergunta de $1 milhão. Afinal, se todos nós passamos pelo complexo de Édipo, é possível superar, né? Freud falava na dissolução do complexo de Édipo. Para ele, uma resolução saudável, a criança abandonaria os desejos edipianos e se identificaria com o genitor do mesmo sexo. Mas aqui está o ponto.
Para muitos psicanalistas modernos, nunca superamos completamente o Édipo. Ele fica ali, no inconsciente, influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossos conflitos, e isso não é necessariamente ruim. O que podemos fazer é tornar consciente aquilo que está inconsciente. É como acender uma luz no quarto escuro. Não faz os móveis desaparecerem, mas pelo menos agora sabemos onde eles estão e não vamos mais tropeçar neles. A análise, a terapia, o autoconhecimento, tudo isso vai nos ajudar a identificar quando estamos reagindo não ao presente, mas ao nosso passado edipiano. Quando estamos transferindo para o chefe de hoje a raiva que sentíamos do pai autoritário de ontem. Édipo Rei nos mostra que o que acontece quando esses conteúdos inconscientes não são elaborados. Eles se manifestam literal e tragicamente na realidade, mas também nos mostra o caminho. O reconhecimento, por mais doloroso que seja, é sempre melhor que a cegueira. Bom, o complexo de Édipo, como vimos, é um conceito fundamental na psicanálise. Para simplificar, descreve um período crucial no desenvolvimento de toda criança. É aquela fase em que a criança desenvolve um forte desejo afetivo e sexual pelo genitor do sexo oposto e, ao mesmo tempo, sente rivalidade, ciúmes e hostilidade pelo genitor do mesmo sexo. Como falamos, imagine um menino. Ele sente um forte amor pela mãe, ele a vê como a figura principal de afeto e atenção, ao mesmo tempo, ele percebe o pai como um rival por essa atenção. Ele quer o amor da mãe só para si. A rivalidade é geralmente acompanhada de sentimentos de ciúme e até mesmo de agressão simbólica. Né? E Freud usou essa tragédia, Édipo Rei, que a gente está vendo, para simbolizar o drama inconsciente que acontece na mente da criança. Qual o papel do complexo de Édipo? Para um desenvolvimento saudável, a criança precisa superar esse complexo. Isso significa que ela entende que não pode ter o genitor do sexo oposto só para ela. A superação acontece quando a criança se identifica com o genitor do mesmo sexo. O menino, por exemplo, começa a querer ser como o pai, adotando suas características e aprendendo o que é ser homem. A menina, da mesma forma, se identifica com a mãe. A maneira como a criança resolve o complexo de Édipo é crucial para a formação de sua personalidade e identidade sexual. Em resumo, é um processo inconsciente de amor, de rivalidade, de identificação, que ajuda a moldar a personalidade e a relação da criança com os outros no futuro. Se não for superado, pode levar a problemas psicológicos na nossa vida adulta. Jacques Lacan, um psicanalista francês, como vimos, ele revisita o conceito de Freud do complexo de Édipo, dando a ele um novo significado. Para Lacan, o complexo não é apenas sobre a rivalidade de uma criança com o pai por causa da mãe, mas sim sobre a entrada da criança na linguagem e na cultura. Em vez de focar nas figuras reais dos pais, Lacan se concentra nos papéis simbólicos que eles representam. Para ele, o complexo de Édipo é o momento em que a criança se depara com a lei do pai e aprende que não pode ter tudo o que deseja. Lacan divide o complexo de Édipo em 3 etapas ou tempos. É a transição de um tempo para o outro que realmente importa. Primeira etapa, a criança e a mãe, o desejo de ser tudo. Na primeira fase, o bebê e a mãe vivem uma espécie de unidade. A criança se vê como a continuação da mãe e acredita que é a causa de todo o seu desejo. O que a criança quer é ser o falo, símbolo do desejo da mãe, para preencher o vazio da mãe e ser tudo para ela. A segunda fase é onde há a intervenção do pai, que é a fase da lei e da castração. Aqui o nome do pai entra em cena. O pai não é a figura real do pai, mas a lei, a linguagem e a autoridade que ele representa. O pai proíbe a relação dual exclusiva entre mãe e a criança. Ele castra o desejo da criança de ser tudo para a mãe. Isso significa que a criança aprende que não pode ser o falo e que a mãe tem seu próprio desejo que vai além dela. A castração simbólica não é um evento traumático, mas um passo necessário. A criança percebe que não pode ter o desejo da mãe só para si e é nesse momento que ela começa a se identificar com o pai e a aceitar o seu lugar na ordem simbólica. E na última fase, a criança aceita a lei simbólica do pai. Ela se move do desejo de ser o falo para o desejo de ter o falo. Em outras palavras, em vez de querer ser o objeto do desejo da mãe, ela passa a desejar ter o que o pai representa, o poder, a posição social e o acesso a outros objetos de desejo. O resultado é que a criança se insere no mundo da linguagem e da cultura com suas regras e proibições. O complexo de Édipo em Lacan é sobre a passagem da criança do imaginário, que é a relação dual com a mãe, para o simbólico, que é o mundo da linguagem e das regras. Também vimos hoje o complexo de Édipo em Klein, Melanie Klein,
que vê o complexo de Édipo como algo que acontece muito mais cedo, de forma mais intensa. Para ela, o complexo não começa na infância tardia, mas já no primeiro ano de vida do bebê, e tem uma natureza muito mais primitiva e agressiva. Klein se concentra nas fantasias inconscientes do bebê e nas suas relações com o que ela chama de objetos parciais. Para o bebê, a mãe não é uma pessoa inteira, mas uma coleção de partes, como o seio que alimenta e o seio que nega alimento. A rivalidade do complexo de Édipo não é tanto com a pessoa do pai, mas com os pais como um casal, como uma combinação. Então, o complexo de Édipo de Klein está profundamente ligado a duas fases de desenvolvimento que ela chamou de posições. Uma posição, que é a posição esquizoparanoide, onde, nos primeiros meses de vida, o bebê lida com uma ansiedade intensa. Ele divide o mundo em objetos bons e objetos maus. O seio que o alimenta é o seio bom, o seio que o frustra é o seio mau. Essa divisão é uma forma de proteger o ego, mas também cria um medo de que os objetos maus possam destruí-lo. O complexo de Édipo começa aqui, com a fantasia de que o pai e a mãe formam uma combinação perigosa que o bebê quer atacar. A partir dos 6 meses, o bebê começa a perceber que o seio bom e o seio mau pertencem à mesma mãe. E aqui a gente chega na posição depressiva, tá? A segunda posição da Klein. Isso causa uma nova ansiedade, a culpa. O bebê teme ter destruído a mãe, que também é boa. Para reparar o dano causado em sua fantasia, ele passa a desejar a presença do pai e da mãe. Neste ponto, o complexo de Édipo evolui. O bebê não quer apenas atacar a combinação, mas também quer salvá-la. Ele passa a se identificar com o pai para proteger a mãe e com a mãe para proteger o pai. Bom, para Freud, o complexo de Édipo é um drama triangular, mãe, pai e criança, que ocorre na infância tardia. Para Lacan, é a entrada da criança na linguagem e na ordem simbólica, onde a figura do pai representa a lei. E para Klein, o complexo de Édipo é um evento primordial, que começa na primeira infância, com fantasias intensas de ataque e a necessidade de reparação. O foco está nos objetos parciais e na relação da criança com a combinação dos pais. Também falamos um pouquinho de que se esse complexo não é resolvido de maneira saudável, ou melhor, a depender da forma como a criança lida com essa fase, isso vai fazê-la enfrentar, quanto na vida adulta, problemas de personalidade e com as suas relações futuras. Então, por exemplo, no que concerne a dificuldades dos relacionamentos amorosos, a pessoa pode buscar parceiros que se assemelham ao genitor com que ela tinha um desejo original, a mãe ou o pai. Por exemplo, um homem que não superou o complexo pode procurar mulheres que são como a sua mãe, resultando uma dinâmica de dependência ou de infantilização. É um homem que vai sempre procurar, num relacionamento, uma mãe para ele. Também, a pessoa pode ter medo de assumir um relacionamento sério, pois inconscientemente vê o parceiro como um rival ou teme a castração simbólica, teme a perda de liberdade do prazer. Então, são pessoas que vão ter medo de fato, ter uma seriedade de relacionamento, porque vai pensar que isso é uma castração. Né? Num relacionamento sério, perde-se liberdade e prazer para aquela pessoa. Também pode ter problemas com figuras de autoridade. A rivalidade com o genitor do mesmo sexo pode ser transferida para a vida adulta. A pessoa pode ter dificuldade de lidar com chefes, com professores, com figuras de autoridade, vendo-os como rivais a serem superados ou desobedecidos. Em outro extremo, a pessoa pode ser excessivamente submissa a figuras de autoridade, buscando a aprovação constante de figuras de autoridade, tendo medo de agir por conta própria. Em relação à personalidade, a fixação em uma fase do desenvolvimento pode levar a traços de personalidade imaturos. A pessoa pode acabar agindo de forma infantil, ser egocêntrica, ter dificuldade de reconhecer os seus desejos e os sentimentos dos outros. A falta de uma resolução saudável desse complexo pode deixar um resíduo de culpa e ansiedade inconscientes, que podem se manifestar em comportamentos autodestrutivos ou na repressão emocional. A psicanálise argumenta que para que um adulto tenha uma vida emocionalmente saudável, é preciso resolver as questões fundamentais de amor, rivalidade e identidade que o complexo de Édipo representa. A terapia, né, pode ajudar a identificar esses padrões e a trabalhar esses padrões para que sejam superados. Só por curiosidade, né, a gente também teve, no século passado, o Carl Jung, que tem uma interpretação diferente do seu professor Freud, né? E isso também vai ser refletido um pouco aqui. Enquanto Freud vê o complexo de Édipo como um evento central de diversa natureza sexual, o Jung o reinterpreta como uma expressão de algo mais profundo, o desejo da criança de se libertar da influência da mãe para alcançar a individuação.
Jung discordava que a raiz do complexo fosse o incesto. Para ele, o que Freud chamava de desejo incestuoso não era um desejo sexual literal. Em vez disso, Jung argumentava que a atração da criança pela mãe era, na verdade, um desejo de retorno ao estado de segurança e união no nascimento. Era um anseio pela mãe arquetípica, um símbolo de proteção e de inconsciência. Para Jung, o complexo de Édipo é uma fase crucial na qual a criança precisa romper com a dependência da mãe para desenvolver a sua própria identidade. O pai, nesse contexto, não é apenas um rival, mas uma figura que simboliza o mundo exterior, a razão, a ordem, o poder. Então, para o menino, o complexo é uma luta para se diferenciar da mãe e se identificar com o mundo do pai, o que significa deixar o universo da emoção e da segurança para entrar no mundo da ação e da razão. Para a menina, o processo é de se libertar da mãe para encontrar a sua própria identidade e individualidade. Jung transformou o complexo de Édipo de um drama de incesto em um conflito arquetípico entre a necessidade de segurança do inconsciente, representada pela mãe, e o impulso para a autonomia e o desenvolvimento da consciência, representado pelo pai. Jung viu o complexo não como um problema a ser resolvido, mas como um processo natural e inevitável de crescimento que permite à criança iniciar sua jornada rumo à totalidade e à individuação. Bom, né, já falamos até demais sobre o complexo de Édipo, certo? E aqui, sintetizando o que a gente falou tanto hoje, novamente, né, mais uma vez para reforçar. Em Freud, o complexo de Édipo é o drama sexual familiar. É um desejo sexual inconsciente pela figura parental do sexo oposto, acompanhado de rivalidade e ciúmes pela figura parental do mesmo sexo. O foco no drama familiar literal, tá? O foco é no drama familiar literal e na castração simbólica, o medo de perder o amor ou de ser punido. E a importância terapêutica disso é que a resolução desse conflito é fundamental para a formação de uma identidade sexual e para a capacidade de se relacionar com o mundo. Problemas futuros com autoridade e relacionamentos de neuroses são frequentemente rastreados até um Édipo não resolvido. Já em Klein, vimos o complexo como fantasias primitivas e objetos espaciais. O complexo surge muito mais cedo, no primeiro ano de vida, focado em fantasias de ataque e de reparação. O bebê fantasia sobre o corpo dos pais como objetos espaciais, o seio bom e o seio mau. O foco aqui é na culpa e na ansiedade causadas pelas fantasias de destruir os pais e o subsequente desejo de reparar esse dano. A importância terapêutica se dá porque o tratamento foca em trazer à tona essas ansiedades primitivas e fantasias de ataque e reparação para que o paciente possa desenvolver relações mais maduras e menos baseadas em idealização e desvalorização. Em Lacan, temos a entrada da linguagem e na lei. O complexo de Édipo não é sobre incesto, mas sobre a entrada na ordem simbólica. O pai é a lei que proíbe a relação simbiótica entre a criança e a mãe, separando a criança do desejo imaginário. O foco é da transição do imaginário, a união dual, para o simbólico, o mundo da linguagem, da lei e da cultura. O objetivo aqui terapêutico é ajudar o paciente a se posicionar no mundo da linguagem e a aceitar a falta inerente ao desejo humano. A terapia trabalha para que o sujeito encontre sua própria voz e se separe das identificações imaginárias. Já em Jung, temos a questão da individuação. O complexo não tem conotação sexual, mas sim é um impulso da criança para se individuar e se separar da influência do arquétipo da mãe, da segurança, da inconsciência. A necessidade de romper com a dependência materna para se afirmar como ser autônomo. O pai representa o mundo exterior, a razão e a consciência. E aí, a terapia vai buscar ajudar o indivíduo a se libertar de padrões de dependência e a integrar os aspectos da mãe, o lado nutritivo e instrutivo, e do pai, o lado racional e disciplinador, para alcançar a totalidade do ser, ou seja, a individuação. Bom, embora cada um tenha uma visão diferente, todos concordam que o complexo de Édipo é um evento crucial para o desenvolvimento humano. Na terapia, ele é uma ferramenta essencial para entender as raízes dos problemas psicológicos, porque muitas vezes o problema pode ser rastreado até um Édipo mal resolvido. Então, analisar como o paciente se relaciona com figuras de autoridade, seus padrões de relacionamento, suas dificuldades com a identidade, o terapeuta pode identificar resquícios de um complexo não resolvido, permitindo que o paciente trabalhe para superar conflitos antigos e viver de forma mais livre e saudável no presente. Então, chegamos ao fim desse episódio, tá? Que jornada foi essa hoje, né? Viajando psicanálise, inclusive um pouquinho de Jung para complementar. Vimos como Freud transformou uma tragédia numa chave para compreender a mente humana, como Klein nos mostrou que os conflitos edipianos começam muito antes do que a gente imaginava, como Lacan nos revelou que o Édipo é fundamentalmente sobre linguagem e cultura, e mesmo como Jung
não na psicanálise, né, mas na sua psicologia profunda, falou sobre o Édipo enquanto etapa no processo de individuação. A lição mais importante aqui é que todos nós carregamos dentro de nós um pouco de Édipo. Todos nós temos pontos cegos, conflitos não resolvidos, padrões inconscientes. A diferença é que, ao contrário do rei de Tebas, nós hoje temos ferramentas para lidar com isso. Podemos buscar terapia, podemos nos conhecer melhor, podemos iluminar nossos próprios pontos cegos. No próximo episódio, a gente vai começar a explorar algumas críticas que essa interpretação sofreu, tá? Porque toda teoria, por mais gentil que seja, mais genial, melhor dizendo que seja, por mais gentil que essa não é nada gentil, né? Por mais genial que seja, precisa ser questionada e repensada. Até lá, fica a reflexão. Quais são os seus pontos cegos? Você tem um Édipo não resolvido? Onde é que está seu Édipo interior? Um abraço carinhoso para você que ficou até aqui e até o nosso próximo episódio.